Bom dia, hoje é dia 12 de 1 de 2023. Ontem não teve como eu entrar no mercado financeiro, tive outros compromissos, então ficou meio corrido. Hoje, assim, eu vou ficar aqui ó, aguardando, ver se dá alguma operação. O mercado não abriu ainda, então eu tô aproveitando para fazer algumas marcações. Como está evidente, daqui foi tudo que ocorreu no dia de ontem no mercado financeiro, onde abriu, a movimentação toda. Daí a questão aqui até onde fechou. Tudo tá dentro dessa caixinha aqui. E essas linhas laranjadas aqui é FIBO, que é onde você consegue colocar uma porcentagem que você quiser e você colocando ela vai dar a porcentagem exata do ponto, como seria aqui, ó. Vou colocar um exemplo aqui, fica mais fácil entender. Você pega aqui uma mínima e joga até aqui e vai aparecer exatamente como que seria zero em porcentagem. Então dá para usar algumas operações aqui também. Resolvi deixar essa caixinha aí para ficar mais fácil a compreensão. O mercado abriu normalmente e fechou bem acima do que tinha aberto. Agora é 8h48 e vai abrir em torno de 9 horas da manhã hoje novamente. Aproximar mais um pouquinho. Esse foi o primeiro candle do dia, esse azulzinho aqui. Ele desceu um pouquinho. Deixou uma primeira máxima que coincide com a anterior, do dia anterior. Seria até algumas operações poderiam ser feitas baseado nisso. Não é o meu padrão, mas no primeiro toque podia ter dado a operação entrada. Deixou uma mínima aqui embaixo. Na outra vez que chegou ele rompeu e já chegou até lá em cima. Deixou outra mínima. Foi pra cá novamente. Foi, desceu. Não conseguiu chegar até a mínima anterior. E novamente subiu. Deixando a outra máxima. Aqui seria um ponto que daria para entrar na operação. Só que por dois motivos seria inviável. Primeiro, que o primeiro que ainda passou muito, então pós-limite. E segundo que ainda não passou o anterior. Então nesse tipo de entrada para mim não seria viável. Se eu marcar aqui essa regiãozinha aqui, você vai ver que na sequência aqui daria uma operação, porque ele chegou próximo e o candle seguinte passou pouco, mas passou e depois voltou. Aqui teria dado operação positiva aqui, seria sido um take. Mas assim, a parada é fácil, né? Mas quando tá em movimento exige um pouco mais de prática, de muitas coisas que eu ainda não possuo. Por isso que eu tô estudando, né? É óbvio. Então assim, acompanhando. Essa mínima, você deixou uma mínima. Daria também a operação no primeiro toque, que é um pouquinho diferente. Existem alguns operacionais que trabalham no primeiro toque. Esse seria uma operação perfeita. Você viu que ele veio certinho, ia pegar e voltar.
essa operação ia pagar sem nenhuma dificuldade. A pessoa nem ia, quem entrou nela nem sofreria. Dá pra perceber que aqui ele já veio, passou já e abriu acima, rompendo essa região de máxima aqui. E daí ficou em alta até o final do dia. Isso aqui mostra o horário exato de cada candle. Esse aqui foi 5h35 no dia de ontem. De abertura 113,135. A máxima dele foi 113,500 e a mínima 113,75. O fechamento 113,470. Então assim, toda vez que o candle for azul, candle positivo, significa que o fechamento dele foi acima da sua abertura. Quando o candle for vermelho, o contrário. Que nem esse aqui, ele abriu 112,775 e fechou 112,715. Ele fechou abaixo do que ele abriu, por isso que ele é representado na cor vermelha. Eu vou deixar pausado agora e assim, quando aparecer alguma operação ou alguma região que seja relevante, eu volto a gravação novamente. Então assim, eu estou esperando fechar esse candle para ver se vai dar a oportunidade de entrar na operação ou não. Então assim, o candle acabou indo para a direção oposta que eu esperava. Então assim, aguardar mais um outro momento. Então, nessa região aqui, eu esperava que esse candle aqui que está no momento, que ele passasse um pouco o vermelho para dar o padrão de entrada. Se você observar, coincide com a região de mínima aqui que tem marcado. Vou colocar uma caixinha aqui para ficar visualizar um pouco. Esse padrão aqui que eu estava esperando, então assim, só que ele já foi no primeiro toque. Então assim, não voltou, não deu padrão. Existem operacionais que trabalham no primeiro toque, mas como que eu estou estudando diferente, o meu é só no segundo, quando ele chega com um candle e ultrapassa o anterior com o próximo que vem na sequência. Nesse caso não foi isso que aconteceu. Se eu tivesse entrado no primeiro toque, teria pago a operação. O que seria ordem apregoada, que eu tivesse deixado uma ordem de compra aqui embaixo, no local de mínima, teria uma chance de ter pegado a ordem e pago a operação. Só que não é assim que eu opero no momento. E assim, gerenciamento, disciplina tem que ser seguida a risco. Você não pode simplesmente inventar a operação de acordo com o momento. Senão pode dar certo uma vez, mas acaba quebrando depois. Então, como eu estou seguindo dessa maneira, não foi possível. Mas quem observou, ele respeita bem. Ele sempre, quando chega na região dessa, ele dificilmente ele vai direto. Só quando tá mais forte um pouquinho naquele momento. Mas sempre dá uma recuada.
Agora ele passou, mas agora é inviável, porque já fez o movimento. Então a chance dele romper agora é maior, como está acontecendo. Se eu tivesse colocado a ordem agora, tinha uma chance grande, como 100% de certeza, de ter estopado. Como aparece na imagem aí onde seria no stop. Uma vez que ele fez o movimento, ele ganhou força, voltou com um pouco mais de força e rompeu. Foi positivo no momento, mas ter ultrapassado a linha de stop seria um stop, seria um take. Agora vou atualizar novamente a marcação. De ponto em ponto, de mínima em mínima. Se ele testar realmente novamente a região, eu vou tentar entrar de novo na operação, desde que siga o padrão à risca. Vou pausar novamente e depois eu volto a ligar o microfone. Esse movimento de recuo do candle inviabiliza a operação no momento. Se ele tivesse visto, feito aqui e ultrapassasse a linha que eu esperava aqui, sem fazer esse recuo, daí eu teria entrado na operação. Só que não foi isso que aconteceu. Então agora esperar o próximo novamente. Para essa outra mínima aqui, conhecida já na máxima, dá para deixar uma marcação aqui. Aqui também daria para considerar também. Isso aqui seria um candle de reversão, um candle que tenta ou reverte uma tendência. Ele estava em queda, segurou na região um pouco, deixou esse candle de reversão, não venceu, rompeu novamente, continuou em queda.
Então, isso seria um stop no day trade. Foi uma operação de risco e deixou uma máxima, recuou, resolvia colocar uma ordem nessa mesma região. Ele poderia fazer duas coisas: ou ficar nessa região, não conseguir vencer e pagar a operação, ou romper e ir para a próxima. Até o momento, ele estopou, mas ainda não tem uma certeza que vai manter onde está ou vai romper e seguir para essa nova máxima aqui em cima. Então, isso acontece muito, assim, ele realmente estopou e depois foi na direção que eu esperava que fosse antes. Então, isso é bem comum, acontece às vezes. Essa marcação aqui que eu deixei em destaque foi a operação, seria uma compra. Eu não entrei, que ele deu o padrão nos últimos segundos do candle, então faltava alguns segundinhos quando mudou. Então eu resolvi esperar o próximo porque falta de confiança também em relação assim, por mim que se ele der, talvez fosse um padrão melhor. Esperasse o próximo candle, mas acontece que ele foi antes, então não deu pra pegar aqui. Então assim, quem vê vai ver na hora assim certinho quanto foi que mudou o candle. E como já falei várias vezes, eu sou um aluno, sou um aprendiz, não sou um trader profissional. E assim, o que eu respeito mais é em relação ao gerenciamento. É um stop por dia, encerro o dia, porque se não seguir isso, as coisas acabam ficando pior. Eu perdi R$ 16 hoje. Podia ter perdido bem mais se eu tivesse continuado assistindo. Então agora eu vou encerrar por hoje. Se quem assistiu o vídeo tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pergunte nos comentários. Tentarei responder. E eu ainda estou me acostumando ainda com gravar vídeo, com tentar fazer isso, não tem prática, né, principalmente nessa área. Então às vezes acabo não conseguindo me expressar de maneira adequada. Mas foi bom assim essa entrada, porque não posso ficar com medo o tempo todo. Se eu perder faz parte, é aprendizado. Eu não tô visando lucro no momento, tô visando aprimoramento. Então, essa semana aqui, perdi R$ 16 até agora e perdi 15 semana passada. Não é muito dinheiro em relação ao objetivo maior que eu tenho. Então, assim, se você tem medo demais de perder muito, arrisque pouco. Se tem medo de perder pouco, então não serve para essa área. Porque infelizmente os loss faz parte da vida de um trader. Pode ser bom que for, mas sempre vai tomar um stop ou outro. Isso faz parte. Deu perceber também, né, durante a gravação, de como que é a operação, às vezes como acontece. Tem operação que é rápida, igual essa foi. Tem operação que demora às vezes 10, 15 minutos até bater no alvo ou no stop. Isso é normal. Isso é uma das partes mais difíceis em relação ao day trade, porque você acaba sendo difícil controlar o estresse, ansiedade, nervosismo no momento. Dá uma vontade de você encerrar logo a operação, assim que possível, mas se fizer isso, acaba virando um vício. Você não consegue chegar a lugar nenhum. Fica sempre na mesma. Então, vou finalizando por aqui.